Queridos amigos, paz e bem, minha saudação fraterna e muito cordial a você, telespectador, que nos presenteia com 30 minutos da sua atenção neste belo programa que é feito de coração para chegar ao coração de Deus, através da nossa fé, mediante a nossa oração, que é a meditação da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, muito obrigado. Meditemos esta palavra para que ela alcance o íntimo da nossa vida, a profundidade da nossa alma e possa abranger todo o nosso coração. Queridos amigos, estamos na primeira semana da Quaresma, vivendo as alegrias do primeiro domingo quaresmal. Assim como no tempo comum, estamos no ano B, dedicado ao evangelista São Marcos. Estamos, portanto, no capítulo 1 deste grande evangelista. Ele vai se distinguir dos evangelhos sinóticos de Mateus e de Lucas, porque nos apresenta no primeiro capítulo as tentações de Jesus no deserto de modo muito sucinto, em apenas 2 versículos, que se enquadram exatamente entre o batismo e a pregação de Jesus. Isso é muito digno de nota, porque nós sabemos que pelo batismo não apenas recebemos a filiação divina, mas também uma missão. Pois bem, antes de ir por toda a Judeia, por toda a Galileia, pregando o Evangelho, Jesus vai ao deserto. Nós sabemos que para o evangelista São Marcos, o deserto é um lugar privilegiado, é lugar do encontro com Deus, é lugar do nada, mas é ao mesmo tempo também o lugar do confronto consigo mesmo, com suas ideias, com seus arrependimentos, com seus remorsos, a dor de consciência, lembranças do passado. Certamente é por essa razão que muitas pessoas não gostam de ficar sozinhas, não gostam de ir ao deserto para viver momentos de solitude ou de solidão, de encontro com Deus, mas de confronto com elas próprias. Mas Jesus vai ao deserto e é muito interessante que para São Marcos, sendo o deserto o lugar do encontro, é lugar do encontro com Deus, não apenas com a própria pessoa, mas também com Deus. E por isso, em algumas passagens do Evangelho de Marcos, Jesus vai ao deserto para ficar só, mas para se encontrar com Deus. Muito interessante ainda que ali, no deserto, se trava um conflito ou um confronto entre Jesus e o demônio. Na verdade, a derrota do demônio por Jesus Cristo é, para o evangelista São Marcos, a grande manifestação do reino de Deus. Os outros 2 evangelhos, de Mateus e de Lucas, que são sinóticos ou semelhantes ao de Marcos, nos mostram em detalhes as tentações no deserto. No entanto, ali, em apenas 2 versículos, nós percebemos 2 coisas muito interessantes, segundo a palavra de Deus. No primeiro versículo, é interessantíssimo observar a narrativa de Marcos. Ele diz que Jesus estava entre animais selvagens, isto é, o ambiente era hostil, eram feras selvagens.
mas ao mesmo tempo estava ali também os anjos que serviam a Jesus. Mais interessante ainda é o comentário de São João Crisóstomo que diz: Cristo mora entre as feras como homem e é servido pelos anjos como Deus. É desse modo que nós percebemos também que Jesus vem para resgatar o paraíso, tal como está descrito no livro do Gênesis. Lembremo-nos, os seres humanos, representados em Adão e Eva, conviviam num paraíso, no jardim do Éden, harmonicamente com todos os animais e feras. Tudo ali era harmônico, tudo era doméstico, nada era selvagem até que veio o pecado. Pois bem, queridos irmãos, Jesus vem, antes de tudo, para pacificar a ferocidade animal, para resgatar o paraíso perdido pelos primeiros seres humanos que cometeram o pecado. Mas também Jesus nos mostra que em situações difíceis da vida, quando nós vivemos em ambientes hostis, quando somos perseguidos, caluniados, quando vivemos aquele tempo de perseguição, de injustiça, de sofrimento, Deus também está presente. Ele coloca os seus anjos para nos servir. Há uma expressão bonita que diz: mesmo no deserto da vida, o justo terá a inefável presença de Deus. Os anjos o servem. Lembra daquela situação difícil ou dolorosa da sua vida, que nada parecia dar certo, e de repente, do nada, surgiu um consolo, surgiu uma luz, surgiu a resolução do problema? Foi Deus, foi o Espírito Santo, foram seus anjos lhe servindo. Já o segundo versículo, Jesus diz: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Aqui nós podemos lembrar também que algumas pessoas se questionavam, encantadas, maravilhadas com a palavra de Jesus e diziam: mas o que é isto? É uma nova doutrina? Não, não é uma nova doutrina, não é uma nova palavra, é a palavra de Deus encarnada, é o Filho de Deus, o Verbo divino que se fez homem. Por isso não se trata de uma mensagem, não é mais uma nova doutrina, é o Filho de Deus, é o Rei. O reino de Deus não apenas está próximo pela cruz e ressurreição, mas o Rei chegou no Natal. O Rei está no meio de nós, vive em nossa vida, vive em nosso meio. E é assim que nós nos alegramos pela sua presença, mas é assim também que nós nos comprometemos em viver a sua palavra, porque o apelo da palavra é exatamente esse: mudança, conversão. E a gente não pode apenas mudar as aparências, mudar de óculos, mudar de roupa. É necessário mudar por dentro. E essa é a mudança, essa é a conversão mais difícil e mais desafiadora que existe na vida do ser humano. Mudar a partir de dentro. Deus nos ama, Deus por isso mesmo nos perdoa. E é desse modo que Ele nos pede a conversão e a mudança de vida. Quanto ao demônio, ele tentou Jesus, não tinha consciência que Jesus era o Rei e que o reino de Deus tinha chegado. Não tinha consciência ainda que em Jesus era a divindade, Deus Filho, o Filho de Deus. Ele nos tenta, porque Ele quer tirar o nosso ânimo, a nossa paz. Esse Evangelho também faz nos lembrar que ninguém está isento das tentações, nem mesmo os santos. Aliás, se vocês querem perceber algo muito forte nos Evangelhos e muito interessante, a única santa, a Santíssima, que não foi tentada pelo demônio, foi Maria Santíssima. Todos os santos possuíram as suas tentações, exatamente para nos mostrar duas coisas:
Ninguém pode ser orgulhoso, considerando-se puro, santo, imaculado, a tal ponto que não sofra tentações. A segunda coisa, para nos lembrar que apesar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, nós confiamos na misericórdia de Deus. Deus está em nosso meio, Deus está do nosso lado para nos fortalecer, para nos levantar, para nos conduzir até Ele. Um bom domingo para você, que essa reflexão lhe seja útil, proveitosa em seu coração e em sua alma. Amém. Chega agora aquele momento do Papo de Cruz, sempre com ela, a queridíssima amiga Lunara Aires. Oi, gente, tá começando mais um Papo de Cruz e eu já começo, como sempre, com aquele textinho pedindo a vocês para nos ajudar a compartilhar um evangelho, ser também um evangelizador. Não é porque você só está compartilhando o link que você deixa de ser um evangelizador, que você está só enviando o link. Não, você também está fazendo o papel de discípulo, de evangelizar, de ir aos outros. Então, pegue esse link, compartilhe para o máximo de pessoas, reúna a família, senta na sala para assistir esse momento em família e em comunhão com todo mundo da sua casa, amém? E hoje eu medito com vocês a segunda leitura da liturgia desse domingo, que está em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 18. Eu vou meditar só um trechinho, mas a gente espera que você já tenha meditado em toda a liturgia desse domingo, amém? Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne, foi vivificado no Espírito, no qual foi também pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora nos dias de Noé, quando Deus, em sua longanimidade, contemporaneizava a eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram salvas por meio da água. Amém. Essa segunda leitura desse final de semana já nos começa fazendo um lembrete, um apelo. Com efeito, Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. E aí eu trago para a nossa realidade de vivência em que hoje nós vivemos numa realidade em que parece impossível, suportar as provações, suportar os pecados, suportar a injustiça que nós mesmos carregamos e praticamos. Parece que a gente não consegue se livrar da teia de que esse mundo, do que a sociedade vem nos impondo e que a gente também vem se rendendo a essa realidade. Mas a gente esquece de um fator extremamente importante e determinante de toda a nossa história, de toda a situação que nos rodeia. Cristo, o justo, morreu por nós, morreu pelos injustos. E quando a gente fala que ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas dores, a gente fala de todas, não tem uma exceção. A palavra não diz, Cristo morreu por determinados pecados da humanidade. Então a morte de Cristo não foi por uma falha, por um pecado, não foi pelo pecado daquela outra pessoa que é menor do que o seu, que é menor do que o meu, que é menor do que qualquer pessoa que está assistindo. A gente sempre tem essa mania, né? Tem aquele ditado, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. A gente sempre acha que o pecado do vizinho é menor, por isso ele consegue viver uma vida de comunhão e eu não consigo. Eu não vou conseguir alcançar, eu não vou conseguir me libertar. Mas o início dessa passagem grita aos nossos corações, o justo morreu pelos injustos. E a morte de Cristo foi um preço muito alto, foi um preço que veio valorizar o cuidado e o amor de Deus sobre a nossa vida, o cuidado e o amor de Deus sobre a nossa restauração, sobre o nosso recomeço. Então o que eu quero dizer, nós estamos no momento de quaresma, nós estamos vivendo um momento adequado, um momento oportuno para a penitência, para a conversão. Coloque no seu coração o verdadeiro desejo de experimentar a graça do Cristo que morreu por nós, que morreu pelos nossos pecados. A morte de Cristo sinaliza na nossa vida a possibilidade, a certeza de restauração, a certeza de recomeço, a certeza de melhoria daquilo que a gente precisa ser melhorado. Todo mundo sabe o seu pecado, o seu espinho, a sua fraqueza, a sua fragilidade, mas o que a gente esquece ou o que a gente pouco sabe é que essa fraqueza e esse pecado é muito pequeno, é muito inferior ao preço que foi pago na cruz. Não existe uma realidade
dificuldade que seja maior. Não existe uma dificuldade que você passe, que você acha que não vai conseguir, que seja maior do que a morte do justo pelos injustos. Se apegue a essa graça e acredite que Ele morreu para a nossa salvação. E a nossa salvação corresponde também à cura daquilo que nos afeta e que nos afasta de Deus. Não existe nada que você viva que seja maior do que o sacrifício na cruz por você. Se apegue a essa realidade e experimente do grande poder de Deus sobre a sua vida nessa quaresma. Então é isso, gente. Deus abençoe. Até o próximo sábado eu volto com mais um Papo de Cruz. Tchau, tchau. Concluindo o nosso programa, ainda nesse tempo difícil de pandemia, onde mais uma vez a quaresma se repete numa quarentena, quantos lugares com aumento de casos de infecção, hospitais lotados, mas nós confiamos em Deus. São Miguel há de nos defender e Nossa Senhora, saúde dos enfermos, virá em nosso auxílio, em nossa intercessão. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, o nosso próximo programa de todo o coração.